E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Desde o momento em que você aperta o play naquele vídeo misterioso, algo parece vibrar no ar. A voz inconfundível de Galvão Bueno, aquele locutor lendário, que narrou tantas glórias do futebol, e, pela primeira vez, ele parece estar prestes a contar algo que ninguém esperava. É como se ele deixasse de lado a narração exuberante para revelar um segredo oculto, algo que remete a intrigas antigas, poder nos bastidores, e uma ordem inacreditável: o Santos não podia ganhar 3 vezes. A frase ecoa como bomba, e a curiosidade se espalha como fogo entre torcedores, rivais e curiosos do grande público. O vídeo torna-se viral, cada segundo é assistido, pausado, compartilhado, e a pergunta paira no ar: será verdade? Galvão Bueno, no tom grave que o consagrou, abre seu depoimento com uma frase carregada: há verdades que só vêm à tona quando alguém decide falar o que nunca deveria ter sido dito. É o tipo de início que prende qualquer ouvinte. Ele afirma que, por muitos anos, existia uma orientação escusa nas entranhas do futebol paulista, um tipo de conspiração silenciosa contra o Santos Futebol Clube, uma espécie de véu subterrâneo onde se tramava para que o Peixe não conquistasse certos triunfos decisivos. Essa revelação, segundo Galvão, não era fofoca de torcedor apaixonado, mas algo que partia de ordens mais altas, uma articulação para impedir que o Santos ganhasse 3 títulos importantes, ou, como ele coloca, falaram em 3, mas não era só isso, era poder, era controle. Ele descreve, em detalhes, reuniões sigilosas, pessoas internos escuros, encontros discretos em escritórios de dirigentes e patrocinadores. Galvão insinua que houve pressão para que certas decisões de arbitragem pudessem favorecer adversários em momentos-chave, para que determinados placares não se concretizassem. O narrador conta que recebeu relatos de insiders do futebol que viram documentos, e não apenas conversas de torcedores exaltados. Ele pinta um quadro que mistura conspiradores, executivos de clube e árbitros influenciáveis. A revelação tem tom de denúncia histórica, não é apenas sobre jogos, mas sobre o próprio poder no futebol brasileiro. Enquanto Galvão avança em seu monólogo, ele admite que inicialmente ficou assustado com a responsabilidade de contar isso. Ele pondera: se for mentira, sou um mentiroso; se for verdade, posso estar mexendo num vespeiro com asas muito afiadas. Ele fala sobre os riscos de dar voz a uma alegação tão forte, especialmente vindo de alguém como ele. Sua credibilidade, construída década após década, poderia ser colocada em xeque. Mas, segundo ele, o peso da verdade falava mais alto. A narrativa se constrói com tensão quase cinematográfica. Galvão diz que decidiu gravar aquele vídeo porque as gerações futuras merecem saber que nem sempre o que vemos nos gramados é fruto apenas de talento e suor. Muitas vezes há mãos invisíveis que tentam manipular os resultados. E então ele solta a frase central, quase sussurrada: havia uma ordem clara: não deixar o Santos conquistar 3 títulos para consolidar seu domínio. Ele não diz explicitamente quais seriam esses 3 títulos, mas sugere que estavam relacionados a campeonatos estaduais, nacionais ou até competições internacionais. Essa ambiguidade alimenta ainda mais a tensão. Ele quer provocar, mas não entrega tudo de bandeja, e isso deixa o público faminto por respostas. Ele afirma que essa ordem circulava entre figuras poderosas do futebol paulista e que não era apenas conjetura, mas algo que muitos acreditavam e executavam, de forma velada. A narrativa de Galvão se enriquece com memórias de momentos dramáticos, partidas finais, títulos perdidos, lances controversos que, para ele, ganharam sentido diferente à luz dessas revelações. Ele menciona clássicos do Santos, jogos decisivos em que tudo parecia conspirar contra o Peixe, e como muitos torcedores, à época, simplesmente não tinham como provar manipulações. Para ele, era mais do que frustração esportiva, era um sentimento profundo de injustiça, de ver um clube com tanta tradição sendo voluntariamente excluído de certas glórias. É nessa hora que o vídeo vira uma espécie de documentário relâmpago. Galvão convoca depoimentos, nomes ocultos, vozes em off, testemunhas anônimas que dizem ter visto árbitros se reunir com dirigentes,
Contratos sendo costurados por trás das cortinas e motivações financeiras por trás desse suposto complô. Ele fala de cifrões, patrocinadores disputando poder, acordos que vão muito além de patrocínio comum. Seu discurso é pungente, como se ele estivesse finalmente liberando algo que sempre segurou dentro de si, a convicção de que o futebol tem muitas camadas que a torcida raramente enxerga. Apesar da dramaticidade, Galvão também admite que não tem provas definitivas para tudo, ou pelo menos não as que possam ser exibidas publicamente sem expor fontes sensíveis. Ele lamenta a fragilidade de algumas das evidências, mas ressalta que o volume de depoimentos e o padrão das histórias que ouviu são impressionantes e consistentes demais para simplesmente ignorar. Ele se coloca como um mensageiro, alguém que recebeu essas histórias e decidiu repassá-las, não como denúncia final, mas como convite à reflexão e investigação. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo, segundo ele, foi editado com cautela. Galvão usou uma voz mais baixa, uma trilha sonora quase discreta para dar sensação de intensidade, como se estivesse revelando um segredo de Estado. Em certos trechos, ele interrompe a narrativa para respirar fundo, para enfatizar a gravidade das palavras. Ele pede para que o público ouça com atenção, para que jornalistas investiguem, para que torcedores, especialmente santistas, não tomem isso apenas como teoria da conspiração, mas como possibilidade real a ser apurada. Galvão faz uma pausa dramática e questiona a si mesmo: quantos Santos poderiam ter sido campeões se não houvesse essa interferência? Quantos torcedores sofreram calados, sem saber que parte da derrota talvez tivesse endereço? Ele não acusou diretamente nomes específicos, não fala, fulano dirigiu, nem Beltrano deu suborno, mas insinua fortemente que existem pessoas no futebol paulista com poder para manipular certas engrenagens. Ele convida jornalistas, youtubers e torcedores a fazerem suas próprias perguntas e exigirem esclarecimento. Ele também menciona o risco reputacional para ele mesmo. Se eu estiver errado, estou abrindo mão de toda a minha carreira. Se eu estiver certo, posso estar provocando uma revolução silenciosa no futebol. Essa fala dá ao vídeo um tom pessoal, íntimo, como se fosse uma confissão tardia de alguém que sempre guardou esse segredo na garganta. A parte mais impactante, talvez, é quando Galvão afirma que a ordem para não deixar o Santos ganhar 3 foi emitida há décadas. Esse não seria um caso recente, mas algo cravado na memória institucional de parte do futebol. Ele sugere que a cultura de poder no futebol brasileiro tem camadas profundas e estruturais, não é só uma conspiração pontual, mas parte de uma matriz de influência nodal entre clubes, patrocinadores e árbitros. E ele vai além. Galvão propõe que essa manipulação teria se espalhado para além do Santos, para outros clubes e campeonatos, de forma mais sofisticada, embora a principal vítima percebida, no seu relato, seja o Santos. Para ele, a ordem dos 3 é simbólica, representando a imposição de limites ao clube, uma forma de frear sua ascensão em momentos de glória. Ele sugere que não deixar ganhar 3 era uma maneira de manter o Santos sob controle. O narrador também reflete sobre a importância da memória no esporte. Ele diz que o futebol não é só jogo, gol e título, é história, legado, identidade. E que, para respeitar isso, é necessário revisitar o passado, questionar a narrativa dominante, investigar sombreamentos e cobranças que permanecem invisíveis para muitos torcedores. Ele convida os jovens a não aceitar a versão oficial sem perguntar quem mandou e por que mandou. Galvão admite que parte do público pode achá-lo conspiracionista ou sensacionalista. Ele antecipa críticas, alguns vão dizer que estou querendo polêmica, que estou inventando para ganhar cliques. Outros vão dizer que sou velho demais para viver esse tipo de delírio. Mas a verdade é que dessas vozes que me procuraram, muitas choravam, outras tremiam, e algumas pareciam aliviadas por alguém, finalmente, colocar a boca no trombone. Ele usa esse contraste para reforçar a autenticidade das denúncias. Segundo ele, não se trata de fantasia, mas de relatos humanos, vívidos, dolorosos. Ele conta um episódio que ouviu. Uma testemunha disse que um árbitro,
antes de uma final estadual, teria sido convidado para jantar por dirigentes, em um restaurante sofisticado, em uma noite com conversas de cifras e promessas de convênios futuros. Galvão não revela o nome do árbitro nem dos dirigentes, mas afirma que esse vai-e-vem de influência não era incomum nos bastidores do futebol paulista. Para ele, esse tipo de relação poderia muito bem explicar decisões controversas em campo. Além disso, ele sugere que parte dessa ordem foi internalizada por alguns profissionais do futebol. Alguns árbitros, treinadores e dirigentes pareciam acreditar que havia uma missão, quase ideológica, de manter o Santos à margem de conquistas maiores. Não era só sabotagem, era uma lógica perversa de exclusão. Ele pinta uma imagem de uma rede de poder que se autoalimentava, de pessoas que viam no Santos uma ameaça e, por isso, consideravam legítimo traçar limites ao seu sucesso. Galvão também usa sua própria trajetória para dar peso à narrativa. Ele lembra de partidas que narrou, momentos históricos que viveu, e confessa que, olhando para trás, passa a ver alguns lances com outros olhos. Ele diz que viveu décadas no centro do futebol, conversou com cartolas, viu mudanças, acompanhou figuras poderosas, e que, ao longo desse tempo, algo sempre lhe incomodou, uma sensação de que nem tudo era transparente, nem todas as vitórias eram apenas fruto de talento. E então, como num grande finale, ele faz um apelo, que essa revelação sirva para que a história do Santos, e de outros clubes que possam ter sido vítimas, seja repensada. Que a justiça no futebol não seja apenas para os que têm voz, mas para os que têm coração, tradição e, sim, merecimento. Ele pede investigação, imprensa atenta, torcedores mobilizados. Ele deixa o vídeo com essa mensagem de esperança, que a verdade, ainda que oculta, possa emergir. Quando o vídeo termina, o silêncio virtual é profundo. Há quem acredite, quem duvide, quem peça fontes, quem compartilhe freneticamente nas redes sociais. A polêmica explode. Torcedores do Santos, naturalmente, abraçam a teoria, rivais, céticos, questionam a veracidade, jornalistas se dividem entre o que é denúncia e o que é exagero. Mas não há como negar, Galvão, um ícone, sacudiu o universo futebolístico com uma narrativa potente, real ou hipotética, a semente da dúvida foi plantada, e agora ninguém parece capaz de calá-la tão facilmente. No fim das contas, a pergunta que ecoa para todos, torcedor ou não, é a mais simples e devastadora. Se tudo isso for verdade, quantos títulos foram roubados da história? E se for mentira, quão perigoso é construir teorias conspiratórias sobre espíritos poderosos do futebol? Galvão não responde tudo, e talvez esse seja o ponto. Ele não entrega a verdade pronta, mas sim um convite urgente para olharmos para o futebol com outros olhos, para escavar o que está sob as arquibancadas e perguntar, quem manda, de fato, quando o apito soa? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.